pedir aí pro pessoal que está aí no fundo, pessoal que está aí no fundo, por favor, vamos chegar para cá, vamos dar um tempinho aí no som e vamos chegar para cá para frente aqui. Isso, a grande hora de nós se reunirmos aqui no MASP. Valeu, obrigado. Vamos iniciar então a aula. Eu convido as autoridades aqui agora para virem falar na frente. O professor Henrique Carneiro da USP, José Henrique Torres e Denis Russo Burgman. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu estava conversando com os meus colegas e a nossa ideia é fazer uma espécie de apanhado dos aspectos históricos, presentes e futuros da maconha. Eu sou historiador, então eu queria iniciar falando um pouco da história da maconha, porque as pessoas não têm noção de que de todas as plantas da humanidade, talvez a maconha seja a mais importante, desde há milhares de anos. Porque os usos da maconha não são apenas para a alteração da mente, para efeitos psicoativos. Ela sempre foi usada para várias finalidades econômicas, ligadas, em primeiro lugar, à produção de fibras para tecido. Então a maconha foi a mais importante fibra da história da navegação, porque a vela dos navios e a corda dos navios era feita de cânhamo, que é o nome da maconha para uso econômico. Nem o algodão, nem o linho são fibras tão fortes e tão resistentes à água do mar. Esse uso fez com que nos Estados Unidos a primeira lei que existiu em relação à maconha foi uma lei obrigando os fazendeiros a plantarem, porque era parte dos recursos estratégicos do país ter os insumos da indústria naval. Sem a maconha, não teria existido as caravelas que permitiram a descoberta do Brasil, porque essas caravelas tinham as velas e as cordas feitas de maconha. Além desse uso, havia também uma utilização para a produção do papel. Vocês sabem que a Revolução do Gutenberg, que começou no século XV, permitiu que todo mundo tivesse acesso aos livros. A produção de livros da Revolução Editorial foi feita com a maconha. Então, todos os documentos históricos mais importantes, a primeira Bíblia, o dólar, a Constituição dos Estados Unidos, tudo feito em papel de cânhamo. Depois a questão da iluminação. Antes da luz elétrica e antes da iluminação a gás, se usavam lâmpadas de óleo. Os dois óleos mais importantes na história da iluminação foram o óleo de baleia e o óleo de cânhamo. Vocês sabem, por exemplo, aquela lâmpada mágica que tem na tradição árabe, a lâmpada do Aladim, etc. Aquilo lá é uma lâmpada de óleo de cânhamo. Então, papel, tecido, óleo e alimento, porque as sementes da maconha, além de servirem como óleo de iluminação, também são uma semente extremamente nutritiva para seres humanos e para animais. Olha a maconha! Rapaziada, chega no toque aí, ó. O professor está falando aqui, a gente precisa da colaboração de todo mundo. Depois, quem quiser se aparecer, pode chegar, vai ter todo mundo, todo o tempo do mundo. Mas vamos escutar o professor aí, por favor, meu. Disciplina no bagulho. Então eu dizia que a maconha não é apenas um dos principais remédios da história da humanidade. Ela é também um dos principais alimentos, é uma das principais fontes de produção de fibras
para tecido, para roupas, para velas e cordas de navios. É uma das principais fontes para a produção de papel. Isso fez com que na França, no século XVI, um grande escritor chamado François Rabelais dissesse que a maconha é a principal forma do ser humano viajar, porque ela permite que o ser humano viaje de 3 formas. Permite que viajem com os barcos através dos mares, porque sem a maconha não haveria a vela e a corda. Permite que se viaje através das ideias com os livros, porque o papel dos livros é feito de maconha. E finalmente permite que se viaje do ponto de vista de você poder ter uma viagem interior, uma viagem quase que de um sonho acordado, que é o efeito que permite toda essa, digamos assim, essa criatividade que também está ligada com o uso da maconha, muito importante nas artes. Eu queria, para adiantar e concluir, porque eu queria passar a palavra para os nossos colegas, particularmente o José Henrique, que vai falar da situação atual, e o Denis, que acabou de publicar um livro sobre o assunto. Mas antes de terminar essa pequena exposição histórica, eu queria levantar alguns elementos que tendem a nos ajudar a explicar por que uma planta tão importante, que era alimento, que era remédio, que era fonte de óleo, que era fonte de papel, fonte de tecido, por que ela foi proibida e por que hoje em dia a maioria das pessoas, a opinião pública, o senso comum, não sabe dessas virtudes da maconha. Existem várias razões. Uma delas é econômica. Como a maconha era uma matéria-prima natural que servia para fabricar papel, tecido, óleo e remédio, quando surgiram o papel de celulose, o tecido de fibra sintética tirada do petróleo e os remédios da indústria farmacêutica, houve uma pressão econômica para que o principal produto natural, a principal matéria-prima, que era alternativa ao uso da fibra sintética, do papel de celulose e do remédio da indústria farmacêutica, fosse sufocado e até mesmo proibido. Então esse é um elemento econômico. Se a maconha for legalizada, ela não vai servir apenas para a gente poder, enfim, fumar e ter ou ingerir e ter os efeitos psicoativos. Ela vai servir para uma imensa indústria que pode, inclusive, ter um sentido ecológico, porque a maconha pode até mesmo produzir um biocombustível, ela pode produzir roupas, tecidos, uma série de aplicações que já são, em vários países da Europa, objeto de feiras anuais. Tem 3 feiras na Europa, uma em Barcelona, uma em Zurique e outra em Amsterdã, que são as 3 feiras mais importantes do uso econômico. Então houve uma concorrência da indústria farmacêutica, da indústria do papel e da indústria da fibra sintética extraída do petróleo, que contribuiu para estigmatizar a maconha. Além disso, tem um aspecto racista, porque a maconha é uma planta tradicional que surgiu nas regiões asiáticas do Himalaia. Através dos árabes, ela chegou na África e a partir da África e dos árabes, ela atingiu o conjunto do mundo. Então são populações extra-europeias que foram as principais usuárias da maconha. Então na Europa passou a se perseguir a maconha porque ela era vista como uma droga dos árabes. Nos Estados Unidos como uma droga dos mexicanos, daí a palavra marihuana, muito usada aliás na própria Revolução Mexicana. E no nosso país, no Brasil, ela é uma droga de origem negra, de origem africana. A palavra maconha vem de uma língua de Angola, que é o quimbundo. Então, ela sempre foi a droga do escravo, a droga da senzala e depois a droga das favelas, a droga das populações pobres e oprimidas que sempre tiveram a sua atividade de lazer ligada ao consumo dessa planta. E finalmente, além da questão econômica e da questão racial e étnica, existe um terceiro elemento ligado à perseguição da maconha, que é o puritanismo. Na história do século XX, houve uma tentativa de se proibir o álcool nos Estados Unidos durante 13 anos, em que fabricar e vender álcool era proibido. Isso era a expressão de uma visão de que as pessoas não têm que ter acesso às formas do prazer. Então isso atrapalhava a produção industrial. O Henry Ford achava que consumir
álcool ou qualquer outra forma de lazer, tirava os operários daquela alienação contínua do trabalho fabril. Então a maconha é também uma forma de resgatar o direito ao lazer, o direito ao prazer, o direito à festa, o direito à comemoração, o direito a um consumo convivial. Das marchas da maconha em todo o mundo, e particularmente no Brasil, são uma forma da gente garantir que haja realmente um âmbito democrático no que diz respeito ao nosso corpo. Aquilo que a gente come, que a gente ingere, aquilo que a gente põe como vestuário, como adorno corporal, é da alçada exclusiva da nossa intimidade, da nossa privacidade. Assim como existe o direito de você ter o estilo que você quiser de roupa, de ter a prática sexual que você quiser entre pessoas adultas e consensuais, tem que existir também em relação a tudo aquilo que a gente ingere. Existem alimentos, existem comidas que fazem mal, que viciam e que levam a problemas de saúde pública. Comer muito chocolate, muito açúcar ou muita gordura animal pode provocar obesidade, pode provocar males cardiovasculares. Mas ninguém diz que uma pessoa que está obesa porque está comendo muito açúcar é um criminoso. Ninguém diz que uma doceria ou que um açougue são traficantes de colesterol ou traficantes de calorias. A única forma de garantir que haja saúde pública é o Estado não intervir no direito das pessoas consumirem aquilo que desejarem, mas estabelecer como regulamentação que a gente tem que saber exatamente qual é a composição de um produto que você está adquirindo. Então o que o Estado deveria fazer era fiscalizar, era controlar a qualidade, evitar que se colocasse adulterantes e garantir um produto puro para aquele consumidor adulto que poderia aí optar livremente pela prática que ele quisesse. A questão da maconha não é apenas um tema para os consumidores. Toda a população que preza a democracia tem que se somar à luta pela legalização da maconha, porque a sua proibição é hoje um atentado ao direito de autonomia sobre o próprio corpo e é um prêmio aos traficantes, que são os que mais lucram com o preço elevado pela proibição. Se houvesse direito de plantio, se romperia a dependência de traficantes, as pessoas poderiam plantar em casa e terem uma condição de consumo de uma planta muito mais natural, sem agrotóxico. Por isso tudo, eu queria concluir chamando não só os que estão aqui presentes, mas toda a população brasileira a se conscientizar de que a maconha não é o demônio que pintam. A maconha é uma planta útil, é uma planta historicamente valiosa, que serve como remédio, que serve como produto para fazer têxteis, para fazer papel, para fazer óleo. E ela tem e vai ter cada vez mais utilizações em todo o mundo. Nos Estados Unidos já tem 15 estados que podem consumir legalmente a maconha terapêutica. Se a gente tivesse maconha terapêutica, teria menos pessoas consumindo remédios da indústria farmacêutica, consumindo benzodiazepínicos ou antidepressivos. Teria, portanto, uma fitoterapia disponível para a população. Termino então conclamando a toda a opinião pública a defender a legalização da maconha como uma questão indispensável para que haja democracia, para que haja autonomia sobre o nosso próprio corpo e para que haja a verdade sobre essa planta tão amaldiçoada, tão vilipendiada e que é, na verdade, uma das plantas mais importantes de toda a história da civilização. Viva a Marcha da Maconha!